Se um simples encontro casual acabasse virando uma luta por sobrevivência, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar uma mulher tentando escapar e sobreviver a um encontro perturbador. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o serial killer em Desconhecidos. Esse é um dos maiores serial killers do século XXI. Essa história que eu vou contar a vocês é uma dramatização da história de um assassino que percorreu vários estados dos Estados Unidos da América, finalizando diversas pessoas, e ela foi montada através de entrevistas com policiais, testemunhas oculares e relatos detalhados. Começamos essa história com uma perseguição frenética de carro, já que uma mulher que vamos chamar de Lady, porque ela não tem nome, estava fugindo de um psicopata maluco, que estava extremamente feliz e empolgado com essa caçada, tanto que ele cheira pó de plim-plim-plim para ficar mais animado e ligado na sua presa. Porém, vendo que não conseguiria alcançar a moça dirigindo, o cara que vamos chamar de demônio sai do carro e usa um rifle para atirar no carro da mulher, fazendo ela perder o controle e capotar. Inicialmente, ele fica esperando para ver se o acidente seria o suficiente para acabar com a sua vítima, mas assim que nota movimento dentro do carro, o homem dirige o mais rápido possível na tentativa de atropelar a Lady, mas a moça consegue desviar no último segundo e corre em direção à floresta na tentativa de despistar esse psicopata. Algum tempo depois, a Lady acha uma espécie de pequeno acampamento de caçadores, onde encontra uma garrafa de bebida alcoólica, que ela pega para tentar limpar o ferimento que tinha na cabeça, como se a sua orelha tivesse sido arrancada. Então, depois de conseguir limpar a ferida com uma dor absurda, ela acende um cigarro para tentar se acalmar, mas percebe que ainda estava sendo seguida por aquele maluco. Por isso, ela volta a correr pela mata procurando por ajuda, até que ao longe, ela escuta o que parece ser uma transmissão de rádio, e seguindo o som, ela encontra uma casa onde ela bate na porta, implorando por ajuda a um casal de idosos que morava ali. Mas assim que encontra alguém para ajudá-la, a adrenalina baixa e a mulher desmaia. Ok, galera, antes de tudo, eu gostaria de explicar que estamos acompanhando essa história começando pela metade, e ela vai ser inteiramente contada fora de ordem. Prestem bastante atenção para juntar os pontos. Então não sabemos exatamente o que aconteceu para deixar a Lady nessa situação, então nós vamos focar nos acontecimentos que estamos vendo e trabalhar com o que temos. Primeiro de tudo, precisamos dar um jeito de sair dessa estrada em linha reta, tipo pegando algum cruzamento. Isso porque estradas em linha reta tiram qualquer forma que temos de despistar o assassino. Uma opção seria parar o carro e entrar no mato, ou em uma trilha lateral. Qualquer lugar que tenha obstáculos para que o assassino perda a visão, ou que possamos usar como abrigo para caso ele tente atirar na gente. Mas se fosse para correr, não seria bom ir muito fundo na floresta, e sim seguir a margem da estrada para não se perder, porque dessa forma, a moça teria mais chances de ver um carro e pedir ajuda, ou até mesmo de voltar para a cidade, já que entrar na floresta pode fazer com que ela acabe se perdendo, pois ela poderia fingir que estava fugindo floresta dentro e dar um balão no cara para voltar para o seu carro. Outra estratégia seria pegar qualquer coisa dentro do carro e jogar objetos pelo caminho, para tentar desacelerar a perseguição, ao melhor estilo Mario Kart. Outra coisa seria sempre ficar atento ao retrovisor, pois se a mulher estivesse fazendo isso, ela saberia o momento exato onde deveria acelerar, pois parar para tentar atirar é uma atitude bem arriscada, galera, ainda mais considerando que o cara parou, pegou a arma, subiu na caminhonete, mirou e atirou. Só de falar isso dá pra perceber que demora, né? Caso a moça tivesse notado isso, ela poderia ter começado a acelerar mais, ou trocado de faixas para dificultar a mira do cara, que por sinal é bem boa, já que ele está com um rifle sem mira acoplada, e mesmo assim ele acertou o vidro traseiro. Além disso, se a garota tivesse seu celular, seria importante ligar para as autoridades e informar o que estava acontecendo. Mas caso nenhuma dessas possibilidades fosse possível, eu entraria na floresta e armaria uma emboscada, me escondendo atrás de alguma árvore e esperando o cara passar para atacá-lo com um galho ou uma pedra, sempre mirando na cabeça para garantir que vamos derrubá-lo, ou ao menos desorientá-lo, pois o ideal seria conseguir tirar o rifle dele, para termos mais chances de sobreviver. Também daria para fazer isso esperando atrás de uma árvore grossa, ou em um morro onde ela teria o ponto alto como vantagem. Ela até mesmo poderia usar o sangue como distração para a armadilha, passando ele em árvores no caminho para atrair o cara até o lugar desejado, ou até mesmo usar aquele momento em que o cara achou que a garota tinha batido as botas após o acidente. Se ela ficasse imóvel, talvez o homem pensasse que tinha concluído a sua caça e fosse embora, ou até mesmo daria uma chance para a Lady atacá-lo e conseguir desarmá-lo pegando ele desprevenido. Até porque estamos lidando com um cara totalmente intoxicado por substâncias, já que o efeito colateral do pó de plim-plim-plim causa náuseas, dores de cabeça por conta da aceleração do coração, além de tontura e vertigem, o que facilita muito a nossa missão de desarmá-lo. E usar a bebida para limpar o ferimento só pode ser feito em último recurso, como a moça fez. Isso porque o álcool feito para consumo não passa de 45% no volume alcoólico, e em média para matar efetivamente as bactérias, o ideal seria que ele estivesse acima de 70%. Então a moça pode estar apenas se machucando à toa, porque esse álcool não vai ajudar em muita coisa a tratar a ferida. Fora que na série de decisões estúpidas, ela ainda decide acender um cigarro, sendo que isso poderia muito bem servir como um sinal de fumaça para o assassino encontrá-la, já que não sabemos se o cara está muito longe ou muito perto. Sem contar que ela poderia virar um tocha humana, né galera? Afinal, ela acabou de tomar um banho de cachaça. Pra falar a verdade, pessoal, eu preferia fazer um coquetel molotov com essa cachaça aí, em vez de tomar banho com ela. Vocês sabem muito bem que eu não perco uma oportunidade de botar fogo nas coisas. Então, com um isqueiro, agarrado
garrafa, aquele papel higiênico ali do lado e um pedaço de roupa ou de manta que estava na barraca, daria facilmente para fazer um coquetel molotov. Aí era só criar uma distração para fazer o perseguidor olhar para um lado e ela ter a chance perfeita de tacar fogo no cara. É claro que seria bem arriscado, mas seria uma boa arma para caso ela fosse encurralada pelo maluco. E por falar em descuidos, o nosso perseguidor aqui não está tomando muito cuidado, pois mesmo que ele tenha aproveitado uma reta para atirar no carro da moça, tinha um celeiro logo atrás dele e tem uma grande chance de pessoas morarem ali. Então pode ser que elas escutem um disparo, seguido do barulho do carro capotando, que não é muito baixo. Por isso tem uma grande chance do cara atrair a atenção das autoridades com essa decisão. Claro que o pod de Plim 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 deve estar afetando o pensamento do sujeito, mas não precisa de muita inteligência para pensar que o carro dele alcançaria facilmente o Ford Pinto ali. E sim, esse é o nome do carro, seus quinta série. E mesmo que o Pinto ali fosse a versão mais potente, tá, eu sei que essa piada vem pronta. O carro do perseguidor é uma Ford F-150 SVT Raptor. Então, fazendo uma comparação dos carros aqui, só pra vocês terem uma ideia, o Pinto tem modestos 89 cavalos, já a Raptor tem brutais 416 cavalos e quase 3 toneladas, com um 0 a 100 de apenas 6.9 segundos, enquanto o Pinto demora 13,5 segundos para chegar lá na mesma velocidade, e nesse caso demorar mais não é uma boa. Por isso daria facilmente pro cara alcançar a moça e ainda passar por cima dela, já que a Raptor é um tanque de guerra comparado com o carro dela. Algum tempo se passa e vemos a Lady escondida novamente, afinal o seu perseguidor encontrou a casa dos idosos e estava tentando de toda forma achar a Lady. E então ele sai pela casa procurando de cômodo em cômodo pela moça. Porém, quando não encontra a Lady, o cara começa a ficar frustrado e irritado. E infelizmente vemos que um dos idosos já foi mandado para jogar no Vasco há muito tempo. Infelizmente, depois de procurar muito e ver que do lado de fora tinha algumas carnes congeladas, o demônio percebe que tinha um freezer no local que ele ainda não tinha checado. E quando atira nele, o homem ouve a Lady gritando e rapidamente nocauteia ela para que não fuja mais. Com isso, voltamos ao início da história e vemos a Lady e o demônio saindo juntos pela primeira vez e parando na frente de um motel. Com isso, ambos começam a conversar e descobrimos que o assassino é casado, mas que aparentemente o relacionamento dele não estava indo nada bem, e por isso ele estava procurando outras opções. Mas a Lady fala que não se importava com isso, senão teria dispensado ele no bar. E então eles começam a conversar, e a moça fala que antes de entrarem em um quarto onde não haveriam testemunhas, ela queria conhecer um pouco mais do homem com quem estava, porque de acordo com ela, mulheres correm risco frequente ao saírem com caras apenas para se divertirem, pois nunca se sabe se a pessoa em questão é um maluco. E caso o cara tentasse lhe atacar, ela sabe que não conseguiria se defender. Por isso, antes de entrarem para curtir, ela pergunta ao cara se ele era um serial killer ou um homem perigoso. Inicialmente, o demônio acha isso tudo ridículo, mas a Lady pede que ele seja sincero, e o cara diz que não era um assassino. Isso é suficiente para a Lady, que decide entrar em um quarto com um cara. E quando vamos para o lugar, vemos que ele estava enforcando a jovem, enquanto ela estava presa. Mas diferente do que pensávamos, parece que isso foi um pedido da mulher. Só que ela pede para o homem parar, pois não estava dando certo, já que ela não sentia prazer com ele, e que estava sentindo uma desconexão com o cara, como se não precisasse dele para isso. Então o demônio diz que talvez estivesse indo rápido demais, e que deveriam começar lentamente. Então eles se beijam e começam um chamego. Mas a Lady diz que ainda não estava gostando. Nesse momento o cara começa a perder a paciência, e algema a moça novamente, enforcando-a com toda a força. Em seguida, o cara dá um baita tapão na cara dela, e diz que agora é ele quem está no controle, e começa a ofender a mulher até ela chorar. Com isso, o homem fala que vai rasgar ela inteira, e quando pensávamos que algo estava prestes a dar errado, ela fala uma palavra segura, e voltamos para o carro, e vemos como foi o planejamento desse momento. O homem parece não gostar muito da ideia de machucar a coitada, mas ela o chama de covarde, e diz que os homens fazem qualquer coisa para dar uma relaxada, falando que queria sentir a adrenalina. Portanto, mesmo se ela chorar ou implorar, ela pede para o seu parceiro não parar. Mas para ficar segura, a moça inventa uma palavra, que se fosse dita interromperia o momento na mesma hora. Porém, vemos que o demônio de fato não era tão bonzinho quanto parece, já que ele estava escondendo uma pistola no tornozelo, carregada e pronta para ser usada, sem contar que tinha um rifle embaixo do banco traseiro. Voltando para o quarto, depois da moça falar a palavra, o homem a libera imediatamente, pedindo desculpas por tudo, mas ela começa a rir, e fala que a amou, e só queria testar se ele de fato a respeitaria antes de liberar de vez, e parar de joguinhos. Porém, quando estavam beijando e prestes a iniciar uma relaxada, a moça tem um vislumbre rápido de um demônio a olhar para o homem, e percebe que estava correndo grave perigo. Depois disso, passamos para os velhinhos fazendo o café da manhã mais insalubre que eu já vi na vida, até cheguei a cogitar que isso aí era uma última ceia dos dois, e depois disso eles estavam planejando ir de base ou algo assim, porque não é possível alguém comer esse treco todo dia, ou uma vez por semana. Primeiro de tudo, o cara jogou toda a manteiga que ele tinha em casa dentro da frigideira para fritar uns ovos. Na montagem do prato tinha até feijão, galera. Depois tinha chantilly, calda doce e, sinceramente, nada me tira da cabeça que esses dois velhinhos tinham decidido que de hoje eles não passavam mesmo. Pense a comer essa maçaroca aí como última refeição. Ok, é fé nas malucas que fala, né? Eu tenho que dizer pra vocês, nada contra quem quer fazer umas relaxadas diferentes e tal, mas assim, fazer isso com um cara que você acabou de conhecer é praticamente jogar roleta russa com a bala engatilhada, não acham? Acho que a primeira regra dessas paradas é confiar e ter segurança que a outra pessoa vai parar quando precisar. E assim, pessoal, eu sei que pode ser perigoso para os dois lados, mas estatisticamente, quem se ferra mais
mais nessa situação são as mulheres, puramente por conta da força física. Isso não é nenhuma palhaçada de politicagem, e sim pura biologia. A menos que a mulher saiba lutar e o cara não, ela vai ter uma ligeira chance de subjugar o cara. Caso contrário, não tem chance. A Lady estava completamente indefesa, tanto no hotel quanto naquela casa. Aqui a garota tinha várias possibilidades para derrotar o assassino, já que estamos em uma casa gigantesca cheia de esconderijos e coisas que podemos usar como armas. Então, assim que entramos na casa, deveríamos ter explicado a situação completa para os idosos, e junto deles armar um plano para se defenderem. Aqui o primeiro de tudo seria pegar alguma coisa que servisse como arma, seja uma ferramenta, martelo ou faca, qualquer coisa que pudesse usar para ferir aquele maníaco, e em seguida ligar para a polícia e perguntar quanto tempo eles demorariam para chegar, e com base nesse tempo, deveríamos trancar todas as portas para dificultar a entrada do assassino, e de preferência escolher um cômodo um pouco grande e fácil de defender, para poder barricar e aguardar as autoridades. E eu falo isso porque defender um cômodo é muito mais fácil que defender uma casa inteira, e caso o homem entrasse, como ele está com um rifle de caça de alavanca, que precisa ser engatilhado para poder disparar outra vez, os três teriam uma janela de tempo para atacá-lo de todos os lados, caso ele errasse o primeiro disparo. Porém, pelo que podemos reparar, esse cara tem uma mira excelente, e pode ser que ele tenha uma grande habilidade com armas. Aí ao mesmo tempo que ele possa demorar para recarregar, o cara pode ser igual esse maluco aqui. Aí você só sente e chora mesmo. Mas geralmente, em uma situação dessas, o tamanho da arma atrapalha muito para virar em corredores e cômodos apertados. Mas como a Lady estava escondida esse tempo todo e ouviu o homem saindo da casa, ela poderia ter saído do freezer e trocado seu esconderijo para um cômodo que o assassino já tinha checado, que seria fácil para identificar, já que ele fez questão de atirar em tudo dentro do quarto. Assim ela diminuiria sua chance de ser encontrada, e quem sabe poderia até armar uma emboscada para pegar o cara desprevenido e finalizá-lo. Além disso, sobraria apenas duas opções para o demônio: procurar em outro lugar, e caso a Lady tivesse trocado de esconderijo, ela ficaria a salvo, ou checado cada esconderijo novamente, o que seria bem improvável de acontecer, e depois a propriedade inteira. E para a Lady estar dentro da casa ainda e não ter fugido, só podemos supor que a polícia estava a caminho, e por isso ela se escondeu para esperar. Agora, a última coisa, é bom que desde o início a Lady tivesse desconfiado do demônio, afinal nunca conhecemos alguém de verdade até começar a conviver com a pessoa, e tecnicamente os dois tinham acabado de se conhecer naquela noite, portanto o cara poderia sim ser um serial killer, e apenas perguntar para ele sobre isso não é o suficiente para ter certeza de que é seguro ir para aquele quarto de hotel, até porque eu acho que dificilmente um assassino em série se entregaria facilmente dessa forma estúpida. Fora que se ela desconfiava que o cara fosse perigoso, já era um pouco tarde para perguntar, afinal ela entrou no carro dele e foi até um lugar isolado longe do bar onde era seguro. E no vídeo de Bom Garoto que eu fiz aqui no canal falando daquele filme assombroso, eu comentei que psicopatas conseguem atuar muito bem, agindo como pessoas normais, e eles são gênios na arte da manipulação, tanto que muitos deles usam do charme romântico para atrair vítimas e as finalizar, sendo especialistas na arte da paquera e sabendo como convencer alguém a fazer o que eles querem. E como a garota já está na frente de um motel aqui, digamos que o demônio conseguiu exatamente o que ele queria. Porém, eu preciso falar uma coisa: se esse cara realmente é um serial killer, ele está deixando muitas pistas para trás e agindo de uma forma completamente descontrolada, pois geralmente esse tipo de maluco tem um modus operandi, e sair atirando em lugares públicos e também em um lugar para tentar adivinhar onde a garota está me parece mais como uma vingança do que apenas querer finalizar a presa dele, a menos que o cara seja parecido com o serial killer Robert Hansen, que caçava suas vítimas armado. Mas de qualquer forma, sempre tem uma espécie de ritual envolvido nessa caça, porque para esse tipo de maníaco, a vítima não é só um alvo, é parte de um jogo, e todo jogo tem as suas regras. Depois de vermos como tudo isso começou, avançamos algumas horas no futuro, e vemos a Lady na casa dos idosos para quem pediu ajuda, o Frederick e a Genevieve, e eles estavam tomando um chá enquanto riam um pro outro, e eu fico imaginando que erva ou cogumelos esses dois botaram no chá para estarem rindo tanto. Talvez isso explique aquela refeição desgraçada que eles fizeram antes. Só que enquanto brincavam juntos montando um quebra-cabeça, eles veem a Lady batendo na porta desesperada implorando por ajuda, e vendo que a moça parecia suspeita, o casal pega um spray de urso e vai até a porta socorrer a jovem. E então, depois de trazerem a garota para dentro, eles perguntam o que aconteceu, e mesmo com a jovem contando sobre o demônio que estava perseguindo ela, o casal não parece acreditar muito, e ficam dizendo que ela podia estar sendo seguida por pés grandes, monstros que viviam ao redor daquela floresta. Então ela pergunta se os idosos tinham alguma arma para eles se defenderem quando o demônio chegasse, só que a Genevieve fala que não tinham armas, pois eram apenas um casal de hippies da montanha. Porém, ela fala que chamaria a polícia rapidamente, e assim que ela sai, o Frederick fala que não eram hippies e sim motoqueiros, pois tinham uma moto tunada na sua garagem, mas não sabia como fazê-la funcionar novamente. E aí a Lady fala algo meio estranho, dizendo que não queria envolver a polícia nessa situação, só que o Frederick fala que esse era o melhor jeito de resolver as coisas. Com isso, ele vai até o telefone para tentar ligar para a polícia também, só que a Lady implora para que não faça isso, e ataca o velho. Então, tudo que podemos ouvir são os gritos do Frederick. Nisso a idosa vai correndo ver se ele estava bem, encontrando o coitado com uma faca cravada na barriga e a cabeça estourada, e infelizmente, o vê batendo as botas bem na sua frente. Com isso, a Lady diz que não queria feri-los, mas foi obrigada devido às circunstâncias, e apesar de que a Genevieve não iria acreditar nela, a moça fala que não queria machucá-la, apenas prendê-la para garantir a sua própria segurança. E então
Então ela pede para a velha facilitar e pergunta se tinha algo que pudesse usar para amarrá-la. E a idosa conta que tinha um galpão do lado de fora com algumas correntes, e lá dentro tinha bastante comida, pois eles eram sobrevivencialistas esperando pelo apocalipse. E pelo jeito eles não eram os melhores, né? Pois todo sobrevivencialista sabe que precisa ter uma arma para se defender. E aí as duas vão para o lado de fora, mas a Lady vê o seu perseguidor se aproximando e entra em pânico. E percebendo essa brecha, a Genevieve aproveita para escapar. Como tinha pouco tempo, a Lady deixa a velha ir embora e volta para dentro da casa para se esconder, retirando as carnes do freezer e entrando ali na tentativa de se salvar. Com isso, voltamos novamente no tempo para o quarto do motel, depois que a Lady viu um demônio no cara. Só que a jovem se retrai, dizendo que apenas ficou impressionada com a beleza dele, e pergunta se o homem queria continuar a festinha deles, pegando um pouco do pó de plim-plim-plim na sua bolsa, dizendo que ganhou de um amigo, pois aquele dia era seu aniversário. Então o homem não tem escolhas, se não aceitar dividir aquele presente com ela, principalmente porque a mulher fala que aquilo deixava ela louca para relaxar. Só que enquanto preparava o tóxico, a mulher pega outro saquinho para preparar a dose do cara. Então, depois de consumir as paradinhas, eles começam a pegação, mas depois de se beijarem um pouco, a mulher se afasta e começa a colocar suas roupas, dizendo que se o cara ainda queria relaxar, ele tinha cerca de 5 minutos. Isso deixa o demônio um pouco confuso, pois ele achou que estava indo tudo bem, mas vendo que realmente não iria rolar nada, o homem decide interromper as paradas ali mesmo, pedindo que a moça achasse um jeito de ir para casa sozinha. Com isso, a mulher vai até o banheiro e pega um canivete e um taser, se preparando para finalizar o trabalho. Então ela vai até o lado de fora e encontra o homem quase apagado devido às coisas que ela fez ele consumir, e o arrasta novamente para dentro do quarto, se preparando para iniciar o seu terror. Ok, é isso que você ganha por pensar com um pinto, e eu não tô falando do carro. Mas antes de falar da burrice do cara ali, vamos voltar um pouco pros idosos hippies motoqueiros sobrevivencialistas. Esse casal tomou uma série de decisões ruins, uma atrás da outra. Primeiramente porque assim que a mulher ensanguentada apareceu na sua porta, eles deveriam ter imediatamente ligado para a polícia, antes mesmo de abrir a porta. Isso porque eles não sabiam se quem estava perseguindo ela estava por perto, e poderia acabar fazendo um deles se tornar a próxima vítima. E segundo, que eles nem sabem como a moça adquiriu aqueles ferimentos, e quando disse que chamaria a polícia e viu a mulher reagir daquela forma bizarra, dizendo que não queria envolver as autoridades, o Frederick devia ter apenas concordado com ela e se afastado da moça, ou pedido que a Genevieve tomasse conta dela e a distraísse enquanto ele ligava para a polícia e fazia uma denúncia. Afinal, galera, numa situação dessas, onde a pessoa está sendo perseguida por um suposto assassino, mas se recusa a chamar as autoridades, é porque algo de errado não está certo. E o Frederick deveria ter agido com mais cautela. E como eu falei, feito a Lady achar que estava tudo bem para que ela não tentasse nenhuma maldade contra ele e sua esposa. Até porque quem quer que estivesse atrás dela, logo chegaria para pegá-la, e tudo que os idosos tinham que fazer seria esperar. Quanto a Genevieve, já que ela conseguiu fugir, ela precisava ir imediatamente atrás de alguém que pudesse ajudá-la. De preferência, seria importante seguir pela estrada, onde ela tem mais chances de avistar algum carro e pedir ajuda para alguém como um vizinho, por exemplo, mesmo que ficasse em uma propriedade distante. Porém, ela de maneira nenhuma deve entrar na floresta para não acabar se perdendo. Ainda mais que a senhora acredita no pé grande, aí a chance de infartar com qualquer sustinho é bem grande. E aqui, pessoal, precisamos navegar sobre águas delicadas, porque infelizmente, hoje em dia, a vida de muita gente se resume apenas à política. E eu não vejo o mundo assim. Pra mim, tem coisas que eu acredito que estão certas e coisas que eu acredito que estão erradas, independente do lado político. Dito isso, quando nós vemos uma mulher machucada, suja de sangue e chorando, automaticamente qualquer pessoa com bom senso assumiria que ela é uma vítima, certo? A resposta pra isso é simples, galera. Estatística. Você facilmente perde as contas de quantos serial killers perseguiram mulheres, por serem consideradas presas fáceis para esses lunáticos. E independente da situação que elas se encontram, a vítima nunca é culpada de nada, galera. Não existe isso de ela procurou ou de deu mole. Às vezes a pessoa não percebe os sinais do que vai acontecer, e tá tudo bem. Não dá pra cobrar que todo mundo tenha o mesmo nível de percepção do perigo, mas é um fato que as mulheres sofrem mais violência. O grande problema disso é quando isso vira um instinto, e nós paramos de raciocinar. Instintivamente, nós vemos uma mulher em perigo, e ela já é a mocinha. E eu não estou falando que você não deve ajudar uma mulher quando ver uma em perigo, e sim analisar toda a situação antes de dar abertura, e baixar a sua guarda, pois da mesma forma que ela pode estar sendo atacada, pode estar acontecendo outra coisa. Por exemplo, a Lady aqui parece ter algum distúrbio mental, galera, pois ela viu um demônio no lugar do cara que está perseguindo ela, e depois disso parece que ela simplesmente mudou totalmente o seu modo de agir, e encarou o cara como uma ameaça. A principal suspeita que eu tenho é que a Lady sofre de esquizofrenia, e nunca tenha sido diagnosticada e tratada, até mesmo pode ter algum trauma de infância que funciona como gatilho para isso. Porém, a partir do momento que qualquer um vira uma ameaça para ela, a única solução para a mulher é finalizar essa pessoa. Foi o que aconteceu com o velhinho e não aconteceu com a Genevieve, pois ela é totalmente submissa. Por isso, mesmo que ela esteja sendo perseguida, eu duvido muito que a Lady seja a vítima aqui, e sim que ela deve ter feito algo muito tenso com um cara ali para ele estar querendo vingança. A primeira coisa que eu pensei é que ela teria feito algo com um amiguinho dele, já que o cara pensou com a cabeça errada por um bom tempo antes, né? Porém, ele estaria sangrando bastante na área, mancando e não conseguiria perseguir a mulher dessa maneira. E então, provavelmente aconteceu outra coisa que vamos descobrir mais pra
frente. Mas é interessante que o filme quebra esse nosso filtro moral. Não existe nada certo ou errado de forma absoluta. As pessoas no geral podem ser más. O que acontece é que existem estatísticas que mostram que as mulheres sofrem muito mais com violência. Mas isso não muda o fato de que as mulheres também podem cometer violência, só que acontece com bem menos frequência. E se você levar a questão que eu falei antes, galera, de que toda situação pode ser um perigo para a Lady lá no começo, o mesmo vale para o cara. O problema é que para a situação virar um perigo para o cara, ele precisaria fazer exatamente o que fez: consumir substâncias ou bebidas que ele não viu sendo preparadas, pois isso dá abertura para as coisas não serem exatamente o que ele pensa. E a única chance que a Lady teria de render o cara seria fazendo isso ou tendo uma arma. Por isso, sair fazendo tudo que alguém pede só para dar uma relaxada pode facilmente se tornar uma vítima. Então, pros solteiros aí, fiquem espertos nos próximos matches que vocês derem no Tinder. Será que vale a pena se arriscar tanto para dar uma relaxada? Dentro do quarto, a mulher fala que não deu pau pro cara cheirar, e sim ketamina, mas comenta que o taser que tinha trazido era apenas para usar em emergência. Então ela pede que o coitado não a obrigue a usar aquilo. Em seguida, a mulher fala que só queria se divertir um pouco, e arranca uma das meias do cara, enfiando na boca dele para que ele não gritasse. Com isso, a moça começa a cortá-lo lentamente, e dar choques nele usando um taser, até que finalmente ela fique satisfeita, e vá para o banheiro limpar o sangue das suas mãos. E aí, já satisfeita com a sua diversão macabra, ela vê as mensagens de alguém no celular do demônio, e joga ele dentro da privada. Em seguida, a mulher pega todo o dinheiro da carteira dele, até que ela percebe algo que faz seu coração quase parar: um distintivo policial dentro da carteira do homem que ela torturou pelos últimos minutos. Percebendo isso, a mulher joga a carteira na lixeira, e tenta manter a calma, voltando para o cara, limpando o ferimento que abriu no peito dele e se preparando para finalizá-lo. Porém, no último momento, o oficial saca a pistola que havia escondido na perna, e dispara tentando acertar a cabeça do seu alvo, mas ele acaba acertando a orelha da Lady, que fica surda no lado que levou o tiro, e sai cambaleando de dor para trás. E vendo que deu certo, o homem continua disparando várias vezes, fazendo a mulher fugir pela sacada, agindo como uma vítima, e sair correndo pela rua até a recepção do motel que ficava ali do lado, pedindo ajuda para escapar. E aí o policial aproveita essa deixa para se recuperar, se arrastando para a bancada e cheirando todo o pó de plim-plim-plim que a mulher tinha para ficar ligadão e conseguir se mexer. Em paralelo, a Lady pede que a recepcionista tranque a porta, pois tinha um assassino do lado de fora com uma arma. Mas quando a mulher obedece, diz que chamaria a polícia para ajudar, a Lady finaliza a moça e vê que tinha uma enfermeira no local, ordenando que ela lhe dê as chaves do carro se não quisesse ser a próxima, entregasse suas roupas e fizesse um curativo em sua orelha. E depois de receber os tratamentos necessários, a maluca sai dirigindo o pinto vermelho da mulher. Eu não aguentei, galera, tive que falar assim. Até que acaba em tudo que vimos em todo o vídeo. O policial atira no carro da moça, fazendo ela capotar e ir para a casa dos idosos, onde ele a encontra no freezer e a nocauteia. Depois de conseguir nocautear a mulher que quase o matou, o oficial pensa em atirar para matar, mas ele hesita, e ao invés de tirar a vida da mulher, o cara algema ela no freezer e vai até o telefone da casa para ligar para o seu parceiro, pedindo ajuda e contando que se meteu em uma encrenca das brabas. Quando volta até o freezer, ele encontra a assassina já acordada e diz que finalmente pegou ela, e agora poderia se vingar de tudo que passou. Com isso, a mulher pergunta o porquê de estar viva, e percebe que seu perseguidor não conseguiu lhe finalizar. Então ela fala que estava tranquila com a possibilidade de ser presa, já que tudo que ela queria era sair viva independente da circunstância, e agora ela sabia que já tinha conseguido isso, apesar de achar engraçada a forma, ainda mais porque sabia que o oficial ia se ferrar junto com ela. Mas o demônio diz que ficaria tranquilo com um pouco de problema para evitar uma sentença de prisão perpétua. Aí ela nota que o cara ligou pro padrinho dele, já que a Lady percebeu que o cara era um usuário de drogas que teve uma recaída, provavelmente por conta do celular ou algo assim. E aí o RC pergunta se ela realmente é a Electric Lady, a famosa serial killer que foi contada no começo. Então, encurralada e vendo que sua onda de terror estava prestes a chegar ao fim, ela admite que desde que a mão do policial colou na sua garganta, ela realmente sentiu amor por ele, e por isso não o finalizou no momento em que poderia ter feito, deixando o cara totalmente confuso e vulnerável. Bom, galera, a Lady obviamente planejou muito bem o que ela ia fazer naquela noite, e estava bem preparada para isso. Porém, ela falhou miseravelmente ao não checar se o cara era um policial, mas a parte de se fazer de vítima é algo que funciona muito bem, ainda mais sabendo daquilo que conversamos antes. O instinto humano pode acabar pendendo pro lado da moça, porém ela cometeu um erro terrível aqui. Esse cara tava de botas na cama há muito tempo, por conta dele ter tido alguma suspeita inicial da situação, e simplesmente ele foi deixando se levar. Porém, uma atitude que ele teve quando estava mais sóbrio acabou salvando a sua vida, que foi de ter uma arma escondida. Porém, isso só funcionou pela falta de experiência da Lady em não ter revistado o corpo do cara após dopá-lo. Já as mulheres da recepção fizeram tudo certo. A coitada da primeira não teve muita chance de reagir, pois assim que ela falou da polícia, ela foi de base. A única coisa que ela poderia ter feito era se afastar da Lady para evitar um ataque direto, mas vamos combinar que seria bem difícil fazer isso, né, galera? A menos que você seja meio paranoico com as pessoas. E a outra ainda conseguiu improvisar bem e não ser finalizada, pois pelo que parece, a Lady entrou em um modo de sobrevivência, onde ela apenas quer fugir e sobreviver, pois acha que o demônio vai matá-la assim que pegá-la. E então qualquer um que atrapalhar o seu caminho vira um demônio automaticamente, e é morto rapidamente para não atrapalhar a fuga. E agora, falando do demônio, pensar com a cabeça errada pode te levar para lugares obscuros, meu amigo. Para vocês aí que gostam de experimentar paradinhas diferentes, não façam isso. Eu aconselho que fiquem longe desse pozinho, e
Isso porque o pó de Plim 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 é altamente viciante por conta dos efeitos que isso causa no cérebro, te fazendo ficar eufórico e sentindo um prazer gigante. O problema é que quando isso passa, você pode sentir dores de cabeça, enjoo e taquicardia. E dependendo da sua saúde, caso você tenha histórico de problemas cardíacos na família, tem grande chance de você ter um ataque cardíaco devido à aceleração elevada dos batimentos do seu coração, causados pela substância. Para vocês terem ideia de como é perigoso, uma cafungada dessa coisa acelera seu organismo da mesma forma que mais ou menos 18 xícaras grandes de café. Então fiquem o mais longe disso. O estranho é que o demônio já deveria saber disso, já que ele era um policial treinado, e que aparentemente já tinha tido contato com a substância antes, por conta de ser uma pessoa no processo de recuperação de um vício. E então ele deveria saber de tudo isso que eu mencionei, e ficar bem longe dessa parada. Afinal, ele tinha grandes chances de perder o seu emprego, pois policiais fazem exames regulares para detectar o uso de produtos ilícitos, e fazem isso para poder manter a posse da arma e dirigir as viaturas e camburões transportando os criminosos. Ou seja, esse cara não tinha nenhuma razão para colocar esse negócio no nariz. Bom, a gente sabe a razão que ele tinha na hora, mas isso aí não é o suficiente para pôr a carreira dele toda em jogo, pois só iria se ferrar. Mas o destino dele vai ser pior do que qualquer coisa que vocês imaginaram. E como eu mencionei antes, a Lady usou ketamina para dopar o policial. E pra quem não sabe, galera, ketamina é um anestésico muito potente, que geralmente é usado em cavalos para operações de risco, ou quando os bichos estão muito agitados, e também pelo Dexter para apagar o povo que ele vai mandar dessa pra melhor. E é usado até os dias de hoje por ter um efeito muito rápido e potente. Por isso faz todo sentido que o homem nem consiga se mover direito, já que ele deve ter ingerido ketamina o suficiente para apagar 2 cavalos. Mas o problema em si não é a ketamina, e sim o fato de ele misturar isso com o pó de Plim Plim Plim, já que essa mistura pode causar efeitos diversos no organismo, e até levar o cara a ter uma overdose. Isso porque, enquanto a ketamina é um depressor dissociativo do sistema nervoso central, que pode causar alucinações, confusão, anestesia, sensação de desligamento do corpo e da realidade, e o pó de Plim 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 é um estimulante poderoso, que te deixa totalmente eufórico. Ou seja, a mistura dessas duas coisas não pode dar bom, né? Já que o conjunto dessas substâncias pode gerar um conflito químico, resultando em uma confusão extrema, agitação, paranoia, ansiedade e até psicose grave. E como problemas físicos, pode causar arritmias, hipertensão extrema, infarto ou parada cardíaca, entre outras coisas. E eu sei que o policial está fazendo isso na tentativa de cortar o efeito da ketamina mais rápido, mas o certo aqui seria pedir reforços, mesmo que fosse constrangedor explicar como ele foi parar nessa situação. Talvez falando que a mulher lhe drogou e ele conseguiu reagir depois de um tempo, que foi tecnicamente o que aconteceu, né? Mas existe aquela coisa também. Talvez o cara não queira assumir que foi vítima e enganado, e por orgulho quer resolver tudo sozinho, mas no estado atual desse coitado, a Lady tem muito mais chances de finalizá-lo. E como se não bastasse cometer essa sequência de erros, o cara não parece ter aprendido a lição ainda, já que novamente ele está confiando e se deixando ser manipulado por essa maluca, pois como eu mencionei antes, pessoas como ela têm a tendência a usarem do romance e do emocional para manipularem suas vítimas. Eu acho que o policial aí está esquecendo que ela quase matou ele algumas horas atrás. Então ele deveria aproveitar a chance para finalizar a mulher ali mesmo, ou ao menos algemar as 2 mãos dela e fechar o freezer, deixando a Lady sem qualquer chance de reagir, ou fazer alguma maluquice, pois ele só tinha que aguentar até os reforços chegarem para ajudar. E eu não sei se vocês lembram que tinha um spray de urso dentro da casa, né? O mínimo que o RC deveria ter feito antes de começar a conversar com a Lady seria revistar a mulher, pois se ela teve tempo de jogar tudo fora, com certeza ela teve tempo para colocar alguma faca ou arma escondida no freezer. Ela podia muito bem atirar uma faca nele e finalizar o cara à distância. E por mais reconfortante que seja pro cara ter capturado uma serial killer, ficar batendo papo com ela não é a melhor ideia aqui. Depois de ouvir que a sua quase assassina lhe amava, o policial fica claramente tocado, mas não quer admitir isso. Ele diz apenas que talvez tenha amado a assassina. Com isso, a Lady joga o spray de urso que pegou da Genevieve na cara do oficial, e quando ele se aproxima tentando se livrar da dor do spray, a Lady morde seu pescoço, arrancando um pedaço da sua jugular, e fazendo o homem perder muito sangue, caindo com um choque. Com isso, a Lady surta completamente enquanto assiste seu amado batendo as botas lentamente. Em seguida, ela sai do freezer e tenta de todas as formas alcançar as chaves das algemas, mas quando ouve os reforços que o homem pediu chegando, ela apenas pega a pistola que ficava na perna dele e abaixa as calças para fingir que algo muito ruim tinha acontecido com ela. Nesse momento, 2 oficiais aparecem. Ao ver a situação da moça, a Gale vai ajudá-la, retirando as algemas e tentando acalmar ela. Só que o Pete não fica nem um pouco convencido com a história dela e diz que deveriam deixá-la presa até os paramédicos e a perícia chegarem. Porém, a Gale não concorda com isso e tenta defender a mulher. O problema é que a Lady começa a falar que o policial que atirou nela estava louco de pó e por isso tinha feito toda aquela chacina. Porém, o Pete fica desconfiado dessa história e fala que deveriam mantê-la sob vigilância até o restante dos oficiais chegarem. Só que mesmo super desconfiado, quando a Lady começa a fingir que estava tendo uma convulsão, ele cede à pressão da Gale, que afirmava que a mulher era uma vítima e achava que o Pete estava sendo machista por ficar acusando a Lady de ser uma possível assassina, sendo que na visão da Gale, a moça estava apenas lutando por sua vida, o que de certa forma não estava errado, né? O problema é só o resto do contexto todo. Então, a Gale força seu parceiro a levar a mulher em direção ao hospital para tratar todos os ferimentos que ela tinha pelo corpo. Só que enquanto estavam indo para o hospital, os oficiais acabam vendo a Genevieve correndo pela estrada sozinha e param para ajudá-la. Porém, quando percebe que ficaria
encurralada de novo, a Lady saca sua pistola e atira na velha, rende os dois oficiais e ordena que entreguem as suas armas se quiserem sair vivos, pois não queria feri-los de verdade, principalmente a Gale, que a ajudou bastante. Então, depois de pegar as duas armas, a mulher ordena que o Pete continue dirigindo em direção ao hospital e manda que a Gale saia do carro. Só que a oficial avisa que caso se entregasse, a mulher teria muito mais chances de acabar melhor. Só que a loira avisa que era a Electric Lady, uma serial caçada por todo o estado, e que se entregar na verdade só pioraria a situação. Bom galera, os policiais desse lugar definitivamente são os mais despreparados para situações reais que eu já vi na vida. Primeiro, falando do RC, o cara já sabia que estava lidando com uma criminosa extremamente perigosa e ardilosa, que usava da atração romântica para atrair as suas vítimas, além de ser uma manipuladora de primeira. Sabendo disso, o cara deveria ter revistado ela completamente antes de deixá-la algemada no freezer, afinal, como eu falei antes, o homem não sabia se a Lady ainda tinha alguma arma ou algo que pudesse usar para escapar. Além disso, o cara não deveria se deixar ser distraído por uma mulher que quase o matou há poucas horas atrás. Sabendo disso, ele deveria ficar distante dela, apontando o rifle para a moça, e garantindo que ela não fizesse nenhum movimento estranho até os seus companheiros chegarem. Afinal, eles apareceram poucos minutos depois dela morder o pescoço do cara, e se ele aguentasse mais um pouquinho, tudo poderia acabar de uma forma melhor. Agora eu vou falar pra vocês. Tudo bem que ele levou uma jateada de spray de urso na cara, e isso deixaria qualquer um cego, mas eu não sabia que deixar burro era um dos efeitos. Por que diabos esse cara andou pra frente, galera? Ele podia se jogar para trás, deitar no chão e chorar em posição fetal, mas ir pra frente onde a serial killer estava, isso aí é pedir para morrer mesmo. Agora sobre o ferimento no pescoço, o cara se desesperou, e por isso acabou batendo as botas, já que ele já tinha chamado ajuda. Portanto, tudo que ele podia fazer era tentar tratar o ferimento até a cavalaria chegar, e pra isso, o cara poderia tirar a camiseta e tentar fazer pressão sobre o sangramento para diminuir a hemorragia, sem fazer muita força para não cortar completamente a circulação do sangue para o cérebro. E mesmo que seja difícil, afinal ele tá praticamente cego, mas fazendo isso ele não precisaria procurar por nada adicional na casa, e apenas se afastar da Lady. Depois disso, se possível, ele deveria ficar com a cabeça levemente inclinada para cima, a fim de diminuir a pressão nas artérias, e consequentemente diminuir o sangramento, pois como eu mencionei antes, a ajuda já estava a caminho, e chegou poucos minutos depois. Então desde que mantivesse o sangramento sob controle, o homem até tinha chances de sobreviver. Em relação aos policiais, galera, eu sei que aquela situação em que eles encontraram a Lady pode ser interpretada como um abuso à primeira vista, mas tinham vários detalhes na cena que mostravam explicitamente que a Lady estava mentindo. O primeiro é que ela estava com um curativo muito bem feito na cabeça, algo que o policial finalizado não conseguiria fazer às pressas com ela lutando pela própria vida. Segundo, que o idoso finalizado no chão foi morto a facadas, e o demônio sequer tinha uma faca. Ele tinha uma arma bem em suas mãos, e dificilmente correria o risco de se aproximar para finalizar o velho. Então fica óbvio que o idoso foi pego desprevenido. Por isso, a Gale não deveria ter se deixado levar apenas pelo que a cena parecia, e sim analisar as pistas ao seu redor, para tentar encontrar a verdade. Afinal, galera, tem muita gente ruim no mundo, e não dá pra confiar apenas nas palavras das pessoas, muito menos em situações que você não sabe como as coisas aconteceram. Por isso, existe um procedimento criado para oficiais seguirem em cenas assim, e o pensamento racional e lógico deve ser seguido à risca aqui a menos que a vida de alguém esteja em risco eminente. E até mesmo assim, geralmente qualquer suspeito é mantido algemado, e é revistado para evitar que ele possua armas escondidas, e possa fazer algo como a Lady fez com eles no carro. Então, seguir o protocolo nessa situação, por mais rígido que possa parecer, pode acabar salvando a vida dos envolvidos. Afinal, a Genevieve não morreria se a Lady estivesse algemada e sem armas na traseira do veículo. E o Pete, nós não sabemos o que vai acontecer com o cara, mas dá pra ter uma ideia pelo que vimos até aqui, né? E por fim, a Lady pode até ser uma assassina muito habilidosa, porém ela parece não ser muito inteligente. Afinal, ela literalmente está se entregando para os oficiais e dizendo que é a Electric Lady, sendo que caso ela se entregasse, possivelmente pegaria prisão perpétua pelos assassinatos que cometeu e pelo roubo do carro daquela enfermeira. Mas depois de dizer explicitamente que era uma serial killer procurada, a mulher garantiu que se fosse presa, poderia acabar recebendo a pena capital. Sem contar que mesmo que ela fugisse, ela deixou a Gale escapar, e por ter visto a mulher, ela facilmente poderia descrevê-la para um retrato falado ser criado. Vendo que não conseguiria convencer a mulher a se entregar, a Gale decide obedecer e sai do carro fugindo em direção à floresta. Com isso, a mulher obriga o Pete a dirigir por alguns minutos, até que eles param, pois a Lady precisava pensar em um plano para sair da situação atual complicada. E aí o Pete pergunta se a mulher era realmente a Electric Lady, e qual era a razão para ter finalizado todas aquelas pessoas. Então a loira revela que às vezes olhava para os outros e não via pessoas, apenas demônios. Nesse momento, ela olha para o reflexo do Pete no retrovisor e vê uma criatura horrorosa. Por isso, a Lady o finaliza com um disparo na cabeça. Em seguida, ela sai andando pela estrada, à procura de ajuda. E por sorte, acaba sendo encontrada por uma mulher que estava passando por ali, que não hesita em colocar a loira no seu carro para levá-la até o hospital. Porém, quando olha no retrovisor, a Lady vê um demônio em si mesma e percebe que também merecia a morte. E então ela saca sua pistola para se finalizar, mas a mulher que estava com ela se assusta e é mais rápida no gatilho, dando um tiro de revólver no peito da Lady. E mesmo levando ela às pressas para o hospital na tentativa de socorrê-la, a assassina acaba batendo as botas, encerrando essa onda de mortes que ela causou por todo lugar onde passou. Fala galera, e se você encontrasse um desses assassinos na vida real,
final, o que você faria? Me conte aí nos comentários. E se você recebesse um macaco de brinquedo, mas descobrisse que ele é diabólico, o que você faria? Quer saber se esse cara vai sobreviver a esse brinquedo assassino? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembrem-se de sempre checar os dois lados de uma história, pois nem tudo é o que parece.